Você não vai acreditar como é fácil fazer esse mini churros. Em uma panela, eu coloquei o leite, água, manteiga, açúcar e uma pitada de sal. Misturei bem e levei ao fogo até ferver. Assim que começou a ferver, eu adicionei a farinha de trigo e mexi até formar uma massa firme, como a da coxinha. Cozinhei por alguns minutos até desgrudar da panela e deixei esfriar. Depois de fria, eu acrescentei um ovo e misturei com a mão mesmo. Mas você pode colocar na batedeira se preferir. Em seguida, coloquei a massa em um saco de confeitar com o bico ideal para churros e modelei em mini churros. Fritei no óleo quente até dourarem. Em um prato eu adicionei o açúcar e o canela para dar aquele saborzinho gostoso. Para o recheio eu cozinhei uma lata de leite condensado por 30 minutos na panela de pressão. Se gostou dessa receita, já se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço meu arroz soltinho. Primeiro eu aqueço um pouco de óleo na panela, adiciono 3 dentes de alho picados e frito até dourar. Depois eu coloco um copo de arroz, adiciono sal a gosto e frito mais um pouco, até ele ficar levemente dourado. Agora eu adiciono a água até cobrir o arroz e deixo cozinhar por cerca de 15 minutinhos. Quando a água secar, eu não mexo. Apenas tampo a panela e deixo descansar por mais 15 minutos para cozinhar no vapor. E pronto, um arroz soltinho e perfeito para acompanhar qualquer prato. Se gostou da receita, já segue meu canal, deixe seu like e comenta aqui qual receita você quer ver no próximo vídeo. Um beijo! Hoje a receita é super simples e está fazendo o maior sucesso. Um ovo de Páscoa perfeito para quem quer começar a vender e ganhar uma renda extra. Para essa receita eu usei 200 gramas de chocolate ao leite e derreti em banho-maria. Muito importante, use uma vasilha de plástico, pois o alumínio pode alterar o sabor do chocolate. Na forma, fiz um detalhe especial com chocolate branco e glitter comestível. Depois adicionei o chocolate derretido até a marca indicada. Coloquei a forminha de silicone no meio para garantir o formato perfeito e levei à geladeira por 20 minutinhos. E olha só o resultado, lindo, delicioso e ideal para apresentar ou vender. Gostou? Então já se inscreve, deixa seu like e comenta qual receita você quer ver no próximo vídeo. Beijo e até a próxima! Hoje é de uma deliciosa panqueca americana. Todas as vezes que eu faço aqui em casa, todo mundo ama e espero que vocês também. Em uma tigela, eu misturei a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento. Em outra, eu bati o ovo, acrescentei o leite, manteiga derretida e os extratos de baunilha, misturando tudo muito bem. Depois, eu juntei os ingredientes líquidos aos secos e mexi até ficar homogêneo. Aqueci uma frigideira antiaderente com um pouco de óleo de coco, mas você pode usar manteiga ou outro óleo da sua preferência. Despejei a massa e fritei por cerca de 30 segundos de cada lado, repetindo o processo. Para finalizar, eu servi com mirtilhos e reguei com xarope. Essa receita rende uma porção, mas você pode dobrar para mais pessoas. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e me siga para mais receitas rápidas e deliciosas como essa. Até a próxima! Hoje foi um dia especial. Pela primeira vez fiz uma massa de macarrão do zero, completamente sozinha, e vou mostrar para vocês passo a passo dessa delícia. Comecei com 120 gramas de trigo e 6 gemas de ovos. As claras eu reservei, viu? Você pode congelar elas por até 12 meses ou guardar na geladeira por até 4 dias. Eu já deixei separadas para fazer outras delícias para vocês depois. Misturei bem as gemas com o trigo até incorporar tudo e depois comecei a amassar. O segredo aqui é paciência, viu? Amassei por cerca de 5 a 7 minutinhos até a massa ficar bem lisa, elástica e com um tom amarelinho bonito. Fiz uma bolinha e deixei descansar por 30 minutinhos. Enquanto isso, bora para o molho? Na panela, fritei bem a cebola picada até dourar. Depois adicionei a carne moída, temperei a gosto e deixei cozinhar. Assim que a carne estava bem cozida, eu acrescentei aos poucos o molho de tomate e deixei tudo apurar por uns 5 minutinhos. O cheiro aqui já estava incrível! Agora vamos voltar para a massa? Depois de deixar descansar, eu abri ela bem fininha e enrolei e eu cortei ela num formato que eu achei que ficaria mais prático para mostrar para vocês nesse vídeo. Como foi a primeira vez, vocês viram que ficou um pouquinho mais grossa. Eu levei para a água fervente e cozinhei por 4 minutinhos. O tempo pode variar dependendo da espessura da sua massa. Para finalizar, eu misturei a massa com um molho bem encorpado num prato e, claro, caprichei no queijo parmesão. O resultado foi um macarrão caseiro incrível. Se você gostou desse tipo de receita e quer mais receitas legais como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e comentar aqui abaixo. Isso me motiva a trazer mais receitas deliciosas para vocês. Até a próxima!